Então eu queria trazer essa palavra para você hoje, porque nós temos falado aqui na quarta-feira que nós temos orado para que Deus abra as portas dos céus sobre as nossas vidas, amém? Quantos querem isso? Céus abertos sobre a sua vida e sobre a sua família. Às vezes a gente está trabalhando muito, gente, se empenhando muito, correndo muito atrás, e parece que as coisas não acontecem, não fluem. E a Bíblia, ela deixa um indicador para nós, que precisamos estar atentos, sobre céus que podem estar fechados sobre a nossa vida. O céu aberto é um desejo nosso, mas não é uma prerrogativa de que isso vai ser natural, isso acontece espontaneamente. O céu aberto, ele é uma provocação, é algo provocativo. Você precisa fazer e se comportar de tal maneira que os céus permaneçam abertos sobre a sua vida. E nós falamos aqui nessa celebração de quarta, que os céus se abrem sobre nossa vida através de práticas devocionais, como por exemplo, o seu compromisso com a Bíblia, com a oração, com o jejum, por exemplo, que nós instruímos a igreja sobre essa disciplina espiritual, e também sobre a importância de sermos fiéis ao Senhor em nossos dízimos e ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 12, peço que você abra a sua Bíblia, e eu quero falar um pouquinho com você hoje, para você manter a porta do céu aberta sobre a sua vida. Não feche a porta do céu. Existe uma porta do céu que precisa estar aberta sobre a sua vida, e a única pessoa capaz ou com competência para fechar essa porta não é Satanás, é você mesmo. Você fecha a porta do céu ao rejeitar orientações da palavra de Deus. Malaquias 3, 8 a 12. Esse texto aqui, gente, deixa eu explicar logo. Vamos começar já. Antes de ler, eu vou começar justificando. Esse texto aqui é um texto muito emblemático, porque é interessante. A nossa mentalidade de lei e graça, nós entendemos que Jesus aboliu a lei. No entanto, ele nunca disse que havia invalidado a lei. Ele disse que ele havia cumprido a lei. Leia Romanos. Hoje eu terminei minha leitura de Romanos, na minha segunda leitura da Bíblia. Romanos fala sobre isso, de maneira que nós invalidaremos a lei, e ele fala de modo nenhum. Jesus não veio para invalidar a lei, ele veio para cumprir a lei e se tornar lei, porque ele a cumpriu perfeitamente. E é interessante porque a nossa articulação com a Bíblia agora se dá nesse jogo de cintura, naquilo que me é conveniente e aquilo que não é. Aquilo que me é conveniente do Antigo Testamento está valendo, mas aquilo que do Antigo Testamento não é muito legal, fica debaixo do jugo da lei. Eu já vi muita gente falar isso: pastor, esse negócio de dízimo é coisa da lei. E o camarada esqueceu que lá no Novo Testamento Jesus está sentado junto à coletoria, vendo a maneira como as pessoas dedicavam seus dízimos e ofertas, e dá orientações específicas sobre como deve ser o nosso comportamento em relação a isso. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: nós não temos autoridade de elencar da Bíblia aquilo que nós concordamos ou não. Bíblia é a palavra de Deus, amém, irmãos? Nela tem um monte de coisa que a gente não gosta, você entende isso? Nela tem um monte de coisa que é desafiador para a nossa mente. Você está preocupado com dízimo e oferta? Eu fico preocupado com amar ao próximo. Amar ao próximo acho que ainda é mais desafiador, e está em toda a Bíblia, você não tem por onde fugir. São orientações da palavra que desafiam a nossa fé, e essa aqui é uma delas. Vamos lá? Malaquias 3:8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando, diz o Senhor. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos perderão o seu fruto, diz o Senhor. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês
será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém, gente? Façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênção tal, bênção tão grandiosa, que vocês nem terão onde guardá-la. Eu amo essa parte desse texto, porque eu já expliquei para vocês aqui, e o povo já matou essa charada, que há uma diferença gritante entre porta e comporta, né? Porta é uma coisa, comporta é outra coisa, gente. Porta você tem na sua casa, você não tem na sua casa uma comporta. Comporta você vai ter lá nas usinas hidrelétricas, não é assim? Já viu? Quando está cheio o reservatório, vamos abrir a comporta, aí abre aquele troço gigantesco e vai aquele jato gigantesco de água. Já viram essa cena? De vez em quando acontece, mas a luz que é bom nunca baixa, né, gente? O preço da luz não baixa. Eles falam, está em seca, está cheio, mas a luz continua a mesma. Enfim, a comporta dá a dimensão de algo com muito volume, e é o que diz a palavra. Eu vou abrir comportas de bênção sobre a sua vida. Quem está precisando disso aí, gente? Levanta sua mão aí. Ô glória! Deus vai abrir comporta do céu sobre a sua vida, de tal maneira que você nem vai saber como guardar. Não vai ter como guardar. Existe, queridos, um céu fechado sobre a nossa vida. Existe uma porta do céu fechada, uma comporta fechada sobre a nossa vida, que precisa ser aberta mediante a nossa obediência àquilo que está na palavra. Sempre que eu vou falar, irmãos, sobre esse tema na igreja, eu tenho muito cuidado. Eu tenho um registro muito bem delineado sobre todas as vezes que trouxe para a igreja mensagens específicas sobre o assunto, e posso garantir para você que o ano que eu preguei uma mensagem sobre o tema é muito. Pastor, o senhor está errado, você tem que pregar mais. Eu sei, mas você também sabe que nós vivemos um contexto bem complicado. Vivemos um tempo em que a má utilização, a má fé no uso desses recursos por muitas igrejas tem levado algumas pessoas a terem certa dificuldade em relação a essa doutrina bíblica. E aqui eu penso uma coisa importante. Sempre que eu vou falar sobre esse tema, eu penso que o nosso problema não é conhecer essa doutrina. Todos nós conhecemos bem, todos nós temos uma convicção muito particular sobre o tema. O nosso problema não é justamente conhecer a doutrina, não entender como funciona, mas é talvez a disponibilidade para obedecer aquilo que nós já entendemos. Não nos falta doutrina, nos falta obediência. Não nos falta entendimento, nos falta de verdade disposição para fazer aquilo que o Senhor nos orienta. Precisamos obedecer o direcionamento. Uma vez a pessoa perguntou para mim, pastor, eu tenho uma dúvida muito grande sobre a questão de dízimo na igreja. Eu falei, você tem qual a dificuldade? Você não entende? O que você não entende? Ele falou, eu entendo perfeitamente que é uma gratidão, eu entendo perfeitamente que é a 10ª parte daquilo que o Senhor me dá, e tem que ser feito na igreja, e é uma maneira que eu tenho de agradecer a Deus, de honrar a Deus, e também abençoar a igreja do Senhor, a qual eu faço parte. Eu falei, irmão, entendeu tudo perfeitamente, qual que é a dificuldade? Ele falou assim, eu não entendo o seguinte, é para ser dado no bruto ou no líquido? E é uma pergunta que eu nunca estudei isso, gente, me perdoe confessar isso. No seminário eu estudei 4 anos, mas eu nunca estudei sobre esse tema. É sobre o bruto ou sobre o líquido? Eu não sei, mas eu dei uma resposta automática, que às vezes assim, o meu cérebro, o tic-teco, ele dá umas engrenadas assim, sabe? E foi uma resposta no automático, que eu nem refleti no que eu falei, mas depois você já tem lógica também. Eu falei assim, depende, irmão. Eu falei, depende do quê? Você quer ser abençoado no bruto ou no líquido? Como que você quer ser abençoado? Depende, porque é uma questão, uma decisão pessoal, é uma decisão de cada um. Você decide como que você vai agir e reagir em relação a essa doutrina da palavra. Irmãos, as nossas dúvidas sobre essa questão de dízimo e oferta na igreja, na verdade, elas são sintomáticas.
elas são sintomáticas de algo muito mais complexo. A questão não é a falta de entendimento sobre a doutrina, como deve ser feito ou não. Veja que até os católicos, que até pouco tempo atrás não atentavam para essa doutrina, o fazem hoje, porque sabem e entendem a sua relevância bíblica. Para mim, irmãos, a questão não é doutrinária. Para mim a questão, ela é mais profunda. Ela mostra uma indisposição no nosso coração em relação às coisas de Deus. Precisamos ir mais fundo em nosso coração para perceber que essa realidade ou esta dificuldade que está em alguns, ela denota um esfriamento em nosso amor e nosso compromisso com as coisas de Deus. Como já disse, não nos falta a doutrina, o que nos falta de fato é a obediência. O nosso problema não é o entendimento de como deve ser administrado, mas a nossa dificuldade em obedecer. E por que isso, irmãos? Por que temos tanta dificuldade em obedecer? Eu me lembro aqui de um tempo na nossa igreja, na igreja PIB da Vila, em que nós, muito tempo atrás, início dessa igreja, nós não tínhamos nada do que vocês veem aqui hoje. A igreja estava começando. Nós tínhamos em torno de 20 a 30 membros. Nessa época nós tínhamos 95% da igreja dizimista. 95% da igreja era dizimista. Havia um envolvimento, um comprometimento, um amor muito grande pela casa do Senhor. Toda pequena conquista era celebrada. Cada paredinha que nós levantávamos era uma celebração, uma festa, porque havia um envolvimento emocional, havia um amor muito grande pelo que estávamos construindo aqui. Éramos poucos, mas com grandes sonhos, grandes projetos. Queríamos construir esse espaço aqui. Você imagina 20, 30 pessoas pensando em um espaço para 300 pessoas. Parecia um absurdo, parecia uma coisa ilógica, mas era o que Deus havia colocado em nosso coração. Eu me lembro que no dia que nós lançamos o projeto de construção desse templo, nós estávamos reunidos numa tenda. Nossa igreja funcionava numa tenda aqui nesse terreno. E quando alguém perguntou qual foi o critério para a construção do projeto, eu respondi assim: o critério foi o código de postura do município de Araruama. Até onde o código de postura da cidade me permitir construir, é até onde nós construiremos. Para aqueles que não entendem um pouco de arquitetura, nós não poderíamos construir 1 metro para lá, nem para o lado, nem para o outro. Estamos aqui exatamente respeitando todos os limites técnicos que são orientados pela prefeitura da cidade. Se pudesse 1 metro a mais, o projeto seria outro. Se pudesse 1 metrinho a mais para lá, nós iríamos. Então nós ocupamos todo o espaço, porque entendemos e recebemos uma palavra. Quando da nossa organização nós recebemos uma palavra que dizia: alarga o espaço da tua tenda, firma bem tuas estacas, porque você crescerá para a direita e para a esquerda. E o Senhor fez cumprir essa palavra na nossa vida, irmãos, amém? Aquele pequeno povo de 20 pessoas, de 30 pessoas se reunindo na tenda. Nós estamos aqui hoje, e quem veio domingo passado, no culto domingo passado, deu para perceber como que Deus tem feito coisa linda. Quem estava aqui domingo passado, gente? Uma festa, né, gente? Meu Deus, o que foi aqui domingo passado? Que coisa linda, igreja lotada de gente, e uma celebração linda de louvor ao nosso Deus. Irmãos, nós precisamos olhar para trás. Hoje, quando eu trago essa palavra para você que está aqui, quando eu trago essa palavra para você que acompanha de casa, tem pessoas que amam a nossa igreja e que não podem estar conosco, que acompanham de casa. Nós temos pessoas, irmãos, está acontecendo um fenômeno muito interessante, algo que eu nunca estudei, nunca li sobre isso, mas está acontecendo na nossa igreja. Pessoas que acompanhavam o nosso culto online estão vindo presencial. Tem gente de tudo que é lugar. Essa semana recebi o WhatsApp de gente de São Paulo, acompanha desde dezembro as nossas celebrações, estão vindo para a cidade, quer ser membro da nossa igreja. Gente de longe está vindo para cá, e às vezes eu fico pensando que nós que estamos aqui vendo de perto, em loco, o que Deus está fazendo, nosso coração às vezes se mantém resistente e frio àquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Precisamos olhar para trás, irmãos, e ver e perceber
o que nós deixamos ao longo do caminho. O que nós deixamos, precisamos resgatar aqueles sentimentos de comprometimento, de amor por essa obra, por aquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você que o nosso problema, o problema da nossa igreja, não é um problema de má compreensão em relação à doutrina de dízimo e oferta, mas talvez seja a necessidade de resgatarmos o primeiro amor, de resgatarmos aquele primeiro amor, aquela primeira chama. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5 fala isso: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, porém, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, quando nós somos movidos pelo amor, não há limite. Quando você é impulsionado pelo amor, não há dificuldade. Não há dificuldade. Quando é o amor que te impulsiona, você supera todas as suas barreiras. Não foi assim no seu relacionamento, no início do seu namoro? Tinha tanta dificuldade, tanto problema, tanto impedimento, mas você não via dificuldades. Eu me lembro, sempre comento isso aqui, quando comecei a namorar Raquel, porque eu namoro Raquel até hoje, gente, né? Casado é assim, tem que namorar para sempre. Mas quando nós começamos a namorar, eu estudava no Rio, eu estava no seminário ainda, e vinha sexta-feira para Aroama, e chegava aqui em Aroama com bolsa pesada, ia em casa, morava no Jardim São Paulo, ia em casa, deixava minha bolsa, me arrumava, aí o tempo fechava, chovia, e minha mãe falou assim: meu filho, não vai namorar hoje não, filho, olha o tempo está horrível. Eu falei: que nada, é romântico namorar na chuva, você não sabe de nada, inocente. Não tinha esse negócio de chuva, vento, granizo, nada disso, gente, era impedimento para você namorar, né? Você supera todas as limitações. Por quê? Porque você é impulsionado por algo muito maior. Assim também, irmãos, a nossa motivação deve ser o amor. Nós precisamos ser impulsionados pelo amor, amor pela igreja, amor pela nossa casa. Deus tem feito coisa preciosa aqui, irmãos, amém? Você tem sido abençoado aqui nesse lugar? Amém? Quem tem sido abençoado aqui? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque não há menor sentido em você estar num lugar onde você não é abençoado, onde você não se sente bem, onde você não é acolhido, a menos que você seja masoquista. Aí tudo bem. Eu gosto de sofrer, pastor, eu vou para cá, que ninguém fala comigo nessa igreja, eu vou para essa igreja porque aqui eu fico abandonado e ninguém olha para mim. Então, se você é masoquista, tudo bem, mas normalmente nós estamos em um lugar que nos sentimos bem, sentimos acolhidos, somos abençoados, a palavra edifica, a palavra abençoa você. Precisamos amar nossa igreja, precisamos amar, honrar a nossa igreja, precisamos amar a visão que Deus deu à nossa igreja. Você entende que Deus deu uma visão para a nossa igreja, irmãos, que é distinta da visão que Deus deu a outras igrejas? Ah, mas as outras igrejas estão erradas. Não, Deus deu uma visão para a nossa. Nós queremos ser uma igreja para abençoar a cidade, amém? Queremos ser, irmãos, é impressionante. Ontem nós tivemos casamento na igreja, festa acontecendo, utilizando todo o espaço lá embaixo, cozinha. E sábado é o dia que nós vamos para a rua abençoar os nossos amigos em situação de rua. E eu comentei: gente, o que vocês vão fazer? O que vão fazer? Falei: ó, vê com a liderança, Musta, Carla, vê o que eles querem, se quer cancelar. Que cancelar que nada, arrumar um jeito, faz comida na casa de alguém, bota no carro, leva. E eu sei que foram levar a janta do pessoal e depois ainda voltaram para o casamento, gente. Eu fico pensando: gente, mas essas pessoas que estão na rua são membros da nossa igreja? Não. São pessoas que têm envolvimento com álcool, com drogas, pessoas que têm situações complicadas até na justiça. Deixa para lá. Não vamos deixar para lá, porque é a visão nossa, você está entendendo? É a nossa visão. A nossa visão é ser uma igreja para abençoar a cidade. E se nós podemos abençoar uma pessoa com um prato de comida, nós o faremos. É o nosso melhor? É o nosso melhor. Então vamos fazer com alegria, com amor, com gratidão. É a visão que Deus colocou para nós. Amor pelas pessoas, amor pela missão. Queremos ser uma igreja para ser relevante na cidade. Queremos cooperar com a nossa cidade. Irmãos, e quando nós fazemos algo movido pelo amor, os problemas desaparecem, os impedimentos desaparecem.
porque fazemos com alegria, com entusiasmo, confirmando as palavras que a Bíblia diz em Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Tesouro é aquilo que é precioso para nós, é aquilo que é importante para nós. No momento que a igreja do Senhor é importante para nós, querido, nosso coração se volta para ela naturalmente. Nós vamos encontrar espaço, oportunidade, recurso para abençoar a nossa igreja. E aqui reside um problema, é um problema estrutural, não tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso contexto. Vivemos um tempo de relacionamento superficial, vivemos um tempo em que as coisas são descartáveis, casamentos são descartáveis, relacionamentos são descartáveis. É um tempo onde se usam as pessoas e se amam as coisas. É um tempo onde pai e mãe gastam mais tempo com isso do que brincando com o filho. Onde nós temos mais consagração de tempo para coisas do que para pessoas. E num contexto desse, qualquer coisa que me aborrece ou que vai contra aquilo que é meu interesse, é rapidamente tirado de cena. Por isso que é muito fácil hoje, gente, mais de 50% de todos os matrimônios terminam em divórcio em menos de 2 anos. Por quê? Porque é fácil divorciar, é fácil abandonar alguém, e é fácil também trocar de igreja. Você reparou que existe um movimento muito grande hoje isso? Antigamente as pessoas nasciam, cresciam e morriam na mesma igreja. Havia um amor, um compromisso. É minha igreja, tem um monte de dificuldade, mas é minha igreja. Você entende? Não fala mal da minha igreja. Eu posso falar, porque eu faço parte dela. Então eu preciso ser parte da solução. Hoje em dia não é assim. Eu venho a PIB da Vila e é uma benção, maravilha, mas no momento que eu for contrariado ou não me interessar mais, eu vou para outra igreja que é melhor. E você não finca raízes, e você não desenvolve, não se aprofunda. E sabe qual é o problema de planta que não aprofunda a raiz? Ela não frutifica, ela não vai dar fruto, ela até sobrevive, mas não frutifica. Deus não fez você para sobreviver, Deus fez você para frutificar, meu irmão. Deus quer que você seja uma bênção, amém? Mas para tanto você tem que fincar raiz em algum lugar, tem que ter compromisso, tem que se comprometer com a igreja. Não podemos abandonar nossa igreja, não podemos abandonar através da nossa indiferença, da nossa displicência, e até mesmo abandoná-la pela nossa mesquinharia, recolhendo as mãos e não servindo e não abençoando. Jeremias capítulo 2 verso 13, porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Se amamos o Senhor de verdade, a doutrina do dízimo da oferta nunca será um problema na nossa vida, porque quem ama sempre vai encontrar uma maneira prática de demonstrar esse amor, sempre vai dar oportunidade de confessar esse amor publicamente e praticamente. Quem ama sempre encontra um jeito. Irmãos, precisamos demonstrar o nosso amor à casa do Senhor. Esse texto diz: a mim me deixaram, um manancial de água viva. Quando nós deixamos de ter amor pelo Senhor, quando nós deixamos de obedecer a doutrina, querido, quando nós deixamos de amar a Deus, gradualmente nós vamos abandonando também o nosso comprometimento com as coisas referentes ao nosso Deus. Deuteronômio 30 vai falar assim: porque esta palavra está muito perto de ti, da tua boca, do teu coração, para cumprires. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvido, e fores seduzidos para inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis o dia na terra ao que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós,
de que te tenho proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-se a Ele, porque Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, e que lhes havia de dar. Querida, a ordem expressa desse texto, ela é: ame ao Senhor. Lembra que quando Jesus foi interpelado sobre qual era o mandamento mais importante da lei, ele resume todo o Antigo Testamento nessa ordenança: ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E vai completar: e ame o teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus resume de maneira muito prática a nossa relação com relação de amor a Deus. O que Deus requer de você? Que você ame o Senhor de todo o seu coração. Mas Ele alerta sobre a possibilidade de nós nos desviarmos desse amor. E o que acontece quando eu me desvio desse amor? Quando eu desvio do amor que eu deveria dar a Deus e consagrar a Deus, sabe o que acontece? O texto vai falar: você vai acabar desviando esse amor para servir e dedicar a outros deuses. O texto fala: cuidado para que você não desvie de amar a Deus e comece a servir a outros deuses, acarretando inúmeros prejuízos para a sua vida. E eu fico pensando, irmãos, que toda vez que nós diminuímos o nosso amor a Deus, nós estamos correndo um sério risco de investir tempo, talento e recursos em outros deuses. Ah, pastor, mas você está falando loucura. Isso não vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida que isso acontece na vida de todos nós. Eu não tenho dúvida alguma em dizer para você que na vida de muitas pessoas, Deus perde de lavada para o Deus dos seus interesses, dos seus hobbies, daquilo que lhe é importante. Veja, se você ama a Deus, sempre você vai ter tempo para Ele. Quando nós amamos fazer alguma coisa, nós sempre vamos encontrar um tempo para dedicar a essa pessoa. Se nós entregamos migalhas de nosso tempo para Deus, demonstra a importância que Ele tem para a nossa vida. Deus perde feio, por exemplo, para o Deus chamado internet. Pastor, mas você está falando aí, não são divindades. Tudo aquilo que rouba a minha atenção de Deus está se colocando na frente dele. Eu acho fantástica a colocação no Antigo Testamento, quando você vai colocar lá os mandamentos: não farás para ti obra de escultura, nenhuma imagem que está no céu, na terra ou debaixo da terra, não farás outros deuses para afronta de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu gosto muito dessa palavra afronta. É como se fosse você colocando alguma coisa na frente de Deus. Tudo aquilo que ofusca Deus da minha vida está ocupando um lugar que deveria ser dado a Ele. Irmãos, eu já falei aqui que um brasileiro, um jovem, não você adulto, mas um jovem típico no Brasil hoje, ele gasta em torno de 5 horas conectado na internet, todo santo dia. E aí vem falar para mim assim: pastor, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia nem para orar. É porque o seu culto está sendo oferecido a outro Deus. E você não investe pouco tempo não, investe muito. Investe bastante tempo. Você precisa criar disciplinas espirituais, irmãos. E veja que eu nunca vou dizer para você aqui: está vendo? Isso é coisa do demônio. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você precisa ter critério. O critério que eu estabeleci para a minha vida, por exemplo, eu totalmente ligado, conectado, rede social, internet, o tempo todo é mensagem chegando aqui. Mas eu criei um padrão para a minha vida, e você pode criar o seu também. Eu não começo o meu dia sem falar com a pessoa mais importante da minha vida, que não é Raquel e nem a Xande. Eu não começo, não faço nada sem antes ter o meu tempo de comunhão com o meu Pai.
Eu vou para a Bíblia, eu faço a minha oração, faço as minhas leituras, eu ouço uma adoração, eu vou dedicar o meu tempo. Depois que eu dediquei o meu tempo, eu vejo se alguém mandou a mensagem, se alguma coisa é urgente para resolver, mas nada é mais urgente do que o meu momento inicial com o Senhor. Prioridade, você precisa colocar Deus como prioridade na sua vida. Deus, irmãos, Ele perde feio, às vezes para as nossas amizades. Já reparou que você senta com um amigo e você é capaz de gastar horas conversando, mas com Deus nós contamos os nossos minutos, a gente acompanha minuto a minuto. Deus perde para o Deus amigo, Deus perde até para o ócio, Deus perde até para a preguiça. Às vezes a gente tem mais tempo para gastar não fazendo nada do que fazendo qualquer coisa para Deus. Então veja que é uma questão de prioridade, é uma questão de amor. Como você acha que Deus deveria se sentir sendo amado assim por cada um de nós? Você continuaria amando alguém que conta no relógio o tempo que é dedicado a você? Você continuaria amando alguém que não tem prazer na presença? Eu acho que não. Eu sei, irmãos, que essa palavra é uma palavra dura, é uma palavra difícil, mas como eu tenho alertado aos irmãos, o meu compromisso aqui não é de entretê-los com palavras bacanas, mas talvez até de confrontá-los com verdades difíceis. E essa é uma verdade difícil de encarar. Precisamos colocar Deus no lugar certo da nossa vida, amém? Lembra que diz a palavra? Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Quem acredita nessa palavra aí? Se percebe que nós estamos gastando mais tempo correndo atrás das outras coisas? Pastor, eu preciso correr atrás da vida, eu estou correndo atrás, mas quando sobrar um tempo, você pode ter certeza, eu vou estar mais firme na presença do Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Depois de 20 anos de ministério pastoral, eu posso falar isso com segurança: esse tempo nunca chegará. Nunca chegará. Porque não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Uma questão de prioridade. Uma frase que impactou muito a minha vida há muitos anos atrás, até hoje essa frase fala muito ao meu coração. Diz assim: a falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Deus não errou quando colocou o dia de 24 horas. Você sabia disso? Ele disse: há tempo para todas as coisas. Nós que gerenciamos mal o nosso tempo. Então aprenda a gerenciar melhor o seu tempo. Tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Você pode ter certeza que há tempo para tudo. Organize-se melhor e tenha certeza, coloque aquilo que é mais importante em primeiro lugar, e as outras coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. Deuteronômio capítulo 11: e será que diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus? Veja que o mandamento é esse: e de o servir de todo o seu coração, de toda a vossa alma, então eu darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo, os teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e desvie, e sirvais a outros deuses, e vos inclinais perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vocês, e feche ele os céus, para que não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais na boa terra que o Senhor nos dá. Querido, veja que coisa poderosa da palavra. O céu pode ser fechado sobre a nossa vida se nós não formos diligentes em nosso amor ao Senhor, em nossa dedicação a Deus. Irmãos, o nosso Deus é tolerante, mas cuidado para não confundir as coisas. Cuidado para você não insistir em erros. Deus é amor, Deus é justiça, e Deus quer se relacionar conosco no nível do amor, mas se Ele precisar se relacionar conosco em outro nível, Ele também o faz.
A Bíblia fala: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hein? Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Também diz: aqueles que estão em minhas mãos de maneira nenhuma serão arrebatados. Aquele que está na mão de Deus, o diabo não pode pegar, tribulação não pode chegar, nada pode tocar naquele que o Senhor protege. Veja que a mão de Deus, ela pode ser uma mão que te acolhe e te protege, mas também pode ser a mão que puxa a sua orelha e que aperta você. Deus quer nos relacionar-se conosco no nível do amor, irmãos, mas se Ele precisar se relacionar de outra maneira, você pode ficar tranquilo, Ele não vai ter a menor dificuldade de fazer isso. Que tenhamos sabedoria, irmãos, para relacionarmos com o Senhor do jeito certo. O que o Senhor quer de nós, irmãos, e preste atenção nisso aqui, você que está acompanhando aqui, você que está acompanhando online, essa palavra não é para que você saia daqui hoje e fale assim: Jesus amados, só falta fazer o sinal da cruz, né? Nossa, a partir de hoje eu vou ser um dizimista fiel, porque a maldição pode chegar na minha vida. Você não entendeu a palavra. O objetivo é que você veja que há algo muito mais importante que você precisa entregar para Deus, que é o seu amor. O que que Deus quer de você? Que você o ame de todo o seu coração. Amém? Amém, gente? Olha o que diz a palavra, 1 Coríntios 13:3, texto muito lido em casamentos: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna e não tivesse amor, do que vale isso? O apóstolo Paulo coloca sobre a excelência do amor. Você pode dar toda a sua riqueza, se não for movido pelo amor, de nada valerá. De nada valerá. Porque não é uma questão do que você dá, mas é como você dá, como você se entrega para Deus. Eu acho tão lindo, gente, essa passagem aqui de Marcos 12, estou caminhando para o final, tá? Marcos 12, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas das ofertas. Jesus observa a maneira como você oferta, tá bom? Amém, igreja? Vamos lá. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre de pequeno valor, e chamando os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que sobrava, ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. A oferta dessa viúva, a versão grega fala que foi um quadrante lepton. Um quadrante lepton é o equivalente a 1,64 avos de um denário. Claro, alguém curioso como eu fez a conta para saber quanto que vale. Hoje equivaleria a 50 centavos. Ela colocou uma moedinha, na verdade eram 2 moedas, que era o equivalente a 50 centavos de hoje. Foi a oferta da viúva. E Jesus olhou e disse: esta mulher, ela deu mais do que todo mundo. Porque não é o quanto você entrega, é o como você entrega. Ela foi movida por um amor tão genuíno, tão poderoso, que ela entregou o que ela tinha. Ela entregou o que ela tinha. Mas eu queria deixar um outro exemplo de dedicação para você. Para mim esse é um exemplo lindo de dedicação. Olha o que diz 1 Crônicas 29. Davi: e ainda, porque tenho amor à casa do meu Deus. Veja a motivação. A motivação é essa. Não é obediência, só uma lei, é amor. E ainda porque tenho amor à casa do meu Deus, ouro e prata particular que tenho, dou para a casa do Senhor, afora tudo que tenho preparado para a casa e para o santuário. Versículo 4: 3.000 talentos de ouro puro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Um talento de ouro é o equivalente a 34 quilos. Ele entregou 102.000 quilos de ouro puro de Ofir, com oferta para a construção do templo. O quilo do ouro hoje, na cotação, está R$295 mil. A oferta de Davi
foi uma oferta de 30 bilhões de reais. Eu atualizei o valor para hoje. Alguém se aventura? Hein? 30 bilhões. Nem Bill Gates deu tanto dinheiro para assistência social. 30 bilhões foi a oferta dele. E olha que coisa fantástica, gente. Olha que coisa fantástica. Versículo 9. E o povo se alegrou porque contribuiu voluntariamente, porque de coração perfeito e voluntário deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria por ter dado essa oferta. E aí versículo 14. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Versículo 16. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é totalmente tua. Davi, ao oferecer uma verdadeira riqueza incalculável, ele declara: Senhor, eu não te dei nada. Uma mulher ofertou 50 centavos. Jesus disse: ela deu tudo. Davi ofertou 30 bilhões e disse: Senhor, eu não te dei absolutamente nada, porque tudo o que eu tenho não é meu, é teu. É teu. Que testemunho lindo, que palavra poderosa. Ele ofereceu ao Senhor o seu melhor. A pergunta que faço para você nessa manhã, e você que acompanha de casa, você que vai ouvir essa mensagem depois, quem sabe, se Jesus hoje sentasse para observar a maneira que você demonstra o seu amor a Ele, a casa dele, através do seu dízimo, da sua oferta, mas também através do seu tempo, da sua dedicação, do seu amor à casa do Senhor, o que você acha que Jesus diria a seu respeito? Qual você acha que seria a conclusão que Jesus chegaria diante da maneira que você reage àquilo que Ele tem feito na sua vida? Eu penso, irmãos, que nós devemos ser um povo extremamente grato. Eu vou insistir com você nisso. Nós deveríamos colocar a mão na nossa consciência, porque o tempo vai passar e nós vamos esquecer do que o Senhor nos livrou. Do que o Senhor nos livrou. O Senhor nos deu um grande livramento. Você só está aqui hoje porque Deus livrou você. Deveríamos ser infinitamente gratos ao nosso Deus pela oportunidade que temos de viver mais um dia nessa terra. Mais um dia. Nessa pandemia, eu vi pessoas sendo niveladas. Não adiantava ter dinheiro. Ricos, entubados no Albert Einstein, morreram do mesmo jeito que pessoas simples nas unidades de pronto atendimento. Um saudável se foi, e você, cheio de artrite, artrose, diabetes, cardiopatia, ficou, pegou e ficou. Conversando com um amigo meu médico, ele falou uma coisa, um termo que eu falei: Jesus, se o médico está falando isso, eu acho que eu posso, na minha mensagem, falar o mesmo. Ele disse assim: Léo, essa doença é uma roleta russa. Ela contraria todos os princípios da medicina, porque não tem lógica. Você vê uma pessoa saudável, morre, e uma pessoa doente, toda ruim, fica. Não tem sentido. E eu pude concluir nos meus botões aqui: é o propósito de Deus. Só pelo propósito de Deus nós estamos aqui hoje, amém? Você é grato a Deus pela sua vida, irmão? Você é grato a Deus pela preciosidade do tempo que o Senhor te deu? Seja grato ao Senhor. E a orientação da palavra que quero deixar para você é justamente que nós começamos a leitura dessa palavra. Tragam, pois, o dízimo todo ao depósito do templo.
para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Traga o dízimo todo, entregue ao Senhor aquilo que você propôs em seu coração. E Ele fala: veja se eu não vou abrir as comportas dos céus. A Bíblia só tem 2 passagens que estimulam a pessoa a fazer prova de Deus. Só tem 2, essa e uma outra no Salmo. Em uma diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prove a Deus, experimente a Deus e veja como que o Senhor é bom. E a outra passagem é essa: ponham-me à prova, diz o Senhor. Faz isso e ponham-me à prova, para vocês verem como que eu não vou abençoar você de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Querido, que Deus possa confirmar essa palavra em seu coração. E eu estou dizendo isso hoje, e essa palavra entrego para você com muito temor e tremor, porque eu sei para onde o Senhor tem nos apontado. Vejo em cada ministério dessa igreja um apontamento, um direcionamento de Deus. Poderíamos estar aqui muito bem sentados e confortáveis, mas o Senhor colocou no nosso coração uma inquietação para servir, para ser bênção, para ministrar graça a outras pessoas. Poderíamos não nos preocupar, por exemplo, agora com as 50 e poucas crianças que compõem o nosso projeto Social em Monte Belo. Poderíamos não nos preocupar, não são nossos filhos, mas enquanto nós estamos aqui, nossos voluntários estão servindo lá. Queremos construir lá um espaço definitivo, para que eles sejam assistidos com mais dignidade. Isso envolve dinheiro, irmão. Isso envolve projeto financeiro. E eu preciso dizer para você que a sua participação é importante. Ore por isso. Ore por isso. E que o Senhor mova o seu coração, para que você faça o seu melhor para a obra do Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei o que é feito. Nós, com muito prazer, fazemos um passeio com você para mostrar o que é feito nessa igreja, com a sua fidelidade, com o seu dízimo, com a sua oferta. Que Deus possa abençoar você de maneira grandiosa, e que essa palavra ela gere fruto na sua vida, mas principalmente o estimule a amar o Senhor de todo o teu coração. Amém?